Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal, como eu havia prometido que todas as semanas eu estaria postando, fazendo shorts de algumas aulas, de alguns treinamentos que eu dou nas plataformas Simpla e Hotmart. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, tá bom? Ativar o sininho, curtir, que isso ajuda no engajamento e também me incentiva cada vez mais estar aqui postando conteúdo de qualidade e gratuito para todos vocês. Hoje eu vou falar de um tema, né, em que ele vem sido muito discutido, até mesmo entre os meus clientes, processo do guia, né, nós sabemos que o guia 16 está na versão 3 desde 2018 aí para os testes de controle de qualidade voltados para os estudos de estabilidade. Entretanto, muitos laboratórios fabris acabaram deixando aí para a última hora, até mesmo porque estava uma confusão. Será que essa legislação vai entrar? Não vai entrar? Alguns duvidando e acabaram escolhendo seus laboratórios muito que na pressa. Muitos laboratórios quiseram agarrar essa fatia da estabilidade, não trabalhavam com estabilidade, passaram a trabalhar e também estão num processo aí de adaptação, tá bem? Então, hoje a intenção do meu vídeo é ajudar você a escolher um laboratório, não é só por preço. Tá? Às vezes o preço ele pode estar muito bom, mas no final ali do seu estudo de estabilidade pode te trazer muita dor de cabeça. Então avalie custo e benefício. Então aqui é um estudo de viabilidade do seu laboratório, tá? Eu entendo que muitas empresas aí trabalham com uma margem de lucro pequena para estar fazendo esse tipo de análise, mas a gente precisa ver um contexto no todo para que você não corra o risco do quê? De tomar um cancelamento na Anvisa ali na submissão dos seus estudos de estabilidade, tá bem? Então, eu vou estar aí compartilhando um pouquinho do que eu avalio nos laboratórios para estar falando, ó, esse laboratório está ok, não está ok, podemos prosseguir ou não podemos prosseguir. Então, eu fiz uma cartilha, fiz um checklist que hoje eu aplico nos laboratórios. Então, o cliente me contrata, né? Eu faço essa análise do laboratório, qualidade versus preço, tá bom? Porque que atendam aí os dois parâmetros para o cliente. Vamos começar aqui um pouquinho. Então, o que você vai avaliar no laboratório? Comecei, estou em dúvida, tenho 3 laboratórios que eu gostei do atendimento. Primeira documentação laboratorial. Qual o tipo de documentação que ele emprega dentro do laboratório dele? Ele tem procedimentos de BPF, a mesma homologação que você faz para um fornecedor de matéria-prima, o ideal é que você envie para o laboratório também, para estar homologando ele. Ele precisa de preencher se ele tem manual de BPF, se ele faz investigação de desvios, se ele tem um controle de mudança, tá? Para que você tenha aí todo um respaldo que o seu fornecedor ali de serviço analítico esteja no mesmo nível de qualidade que você. Software, se ele tem um software de liberação do laudo, porque às vezes você vai falar ali com o pessoal do laboratório, não tem um software adequado. Se aquele software também te dá os resultados, não sejam somente conforme, gente, reforço, né? Que conforme não é resultado. Nós temos que colocar ali miligramas por ml. Hoje os laboratórios não entregam ali a especificação, porque quem vai desenvolver a especificação é você. A empresa fabril que produz o seu produto está desenvolvendo ali a especificação, ou em referência bibliográfica, ou em farmacopeia, ou de acordo com o histórico do seu produto, você também consegue justificar, tá bem? A equipe do laboratório é importante, né? Eu acho que é bem importante você. Eu tô aqui mudando o símbolo, tentando tirar os símbolos. Da equipe do laboratório, tá vendo aí qual que é a equipe que vai estar atendendo vocês, se é compatível para a demanda do laboratório. Porque se o laboratório trabalha com uma equipe que não é compatível, provavelmente terão atrasos. E para quem está correndo com os estudos de estabilidade e precisa submeter para o peticionamento provisório, atrasos podem impactar muito quando chegar aí o final de agosto do ano que vem. Quantidade de equipamentos versus laboratório. Gente, quem trabalha, poucas pessoas que estão nesse mundo hoje de suplementos, sabe o trabalho que é para fazer uma análise ali de cromatografia, que eu acredito que seja o mais complexo aí, o ICP. Então, você chegou no laboratório, ele tem 1, 2 equipamentos, veja aí qual que é a demanda que ele atende, porque senão você vai entrar numa fila. Talvez você seja prejudicado e aí você demore para ter o resultado ali naquela fila e não ter o resultado no tempo que
estava em contrato, tá bem? E estratégia de análise. Alguns laboratórios, às vezes, não sei se por falta de conhecimento ou por querer cobrar mais do cliente, acaba colocando todas as análises em todos os tempos de estabilidade. Nós podemos bolar estratégia, sim, da microbiologia, desde que tenha ali uma análise de risco, desde que tenha ali controles, né, um sistema de gestão de qualidade robusto, e tá fazendo aí uma estratégia de redução na microbiologia. Podemos também fazer uma estratégia de redução em componentes extremamente estáveis, como os íons, né? Análise aí normalmente por ICP, OS, e magnésio, zinco, picolinato de cromo, eles são extremamente estáveis, você consegue estar pulando algumas análises, fazer de repente 0, 6, 12, 18. Ah, por quê? Porque você vai ter uma redução de custo, uma redução de tempo de análise, então você consegue estar ganhando nisso. Então, após avaliar esses parâmetros, você precisa ver os documentos do laboratório e a rastreabilidade que o laboratório te oferece, tá bem? Então, ele coloca ali os equipamentos que foram utilizados, com data de calibração, os padrões que foram utilizados na análise, com lote, com potência do padrão, que eu pego o laudo aí que não tem a potência do padrão, por que não colocar, né? Podemos colocar ali a potência do padrão. Alguns certificados a gente consegue pegar pela internet também e tá suportando, né, o que faltar. Os reagentes utilizados, a coluna cromatográfica. Então, qual coluna que o laboratório usou para aquele método, tá? Quanto maior a rastreabilidade, melhor para a gente estar colocando ali no nosso relatório, tá? Tá comprovando ali que realmente aquela análise foi efetivada. Tempos de liberação dos laudos, tá bom? Então, a gente consegue fazer aquela estratégia, como o tempo 0 e 6, 12 e 24, de repente colocar a microbiologia e também os íons. Agora, ingredientes que não são tão estáveis, são fotossensíveis, eu coloco em todos os tempos a análise, como as vitaminas, os aminoácidos, que são menos estáveis, colocar em todo o tempo. Importante, gente, se você já teve uma queda muito brusca, ali, tá avaliando aquela queda desde o início, não esperar chegar no 6º mês para ver uma queda brusca. Existem estratégias de formulação de processo para você reduzir essa degradação, tá bem? Porque quanto maior a degradação que você tiver, independente de ser acelerado ou não, pode ficar um pouco complicado para você justificar isso para a Anvisa. Então, use essas estratégias. Tem ali um estudo, né, do que você vai estar fazendo antes de até mesmo fazer a sua análise. Você tem que planejar o que vai ser feito, tá? Que mesmo com planejamento vão ter no meio do caminho processos que vão sendo modificados, tá bem? Então, vamos ter processos que vão sendo modificados, mas você precisa ter um protocolo inicial. E eu vejo muitas empresas que começam o estudo de estabilidade sem ter um protocolo ali desenhado. O que é o protocolo? O que vai ser analisado, porque vai ser analisado, se já tem alguma métrica, já tem algum ali uma referência bibliográfica, vai ser feito farmacopeico, então você já tenha isso desenhado. Aqui era uma explicação que eu estava fazendo para um cliente hoje, estava explicando de cinética de primeira ordem, A mais B, e acabou ficando esse slide. Fornecimento de dados brutos. Muitos laboratórios fornecem os dados brutos com a cláusula de que estaria cobrando essa parte, porque vai ter o tempo do analista ir lá processar, gerar o report, muitas vezes reimprimir, tem que colocar um amount, que é uma diluição, só para a gente ter o que é isso daqui, né? Você não precisa ser especialista em cromatografia, fique tranquilo. Mas aqui eu peguei de um medicamento, uma análise mais recente, mais um pico da amostra e um pico do padrão. O que é esse pico? Quando a gente está ali numa análise cromatográfica, eu tenho a fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel, que vai passar sobre a fase estacionária, que é onde vão acontecer as separações do composto, carreada pela sua amostra ali que você preparou antes de colocar no seu equipamento, tá? Ao passar por essa coluna, ela vai se prender ali por afinidade. Essa coluna pode ser, por exemplo, uma C18, são 18 carbonos, pode ser sílica, você tem uma afinidade que vai ser de acordo com a característica do produto para estar ali com a melhor coluna. Esses picos vão sendo, conforme for prendendo ali naquela coluna, esses picos vão se formando e sendo impressos em um detector. O cálculo ali da sua vitamina vai ser o espaço dessa área
desse pico que se movimentou. Porque você fala, Jéssica, se eu pedir esse dado bruto, eu não vou entender nada. Realmente, se você não tem ali expertise de cromatografia, de instrumentação analítica, você não vai entender. Mas você pode enviar para alguém entender para você. Se foi realizado alguma análise, algum cálculo incorreto, se realmente aquele produto que teve o resultado baixo foi por problema no seu produto, ou se de repente foi um erro analítico, um erro de cálculo, que isso acontece, um erro de diluição. Por que eu falo para vocês colocarem estar acessando os dados brutos caso tenha resultados dentro do esperado? Para que a gente precisa abrir uma investigação analítica, e essa investigação nada mais do que comportar ali, conferir esses dados brutos. Existem laboratórios que cobram, e se o laboratório não quiser te fornecer esses dados brutos, desconfie, porque isso é a prova de que realmente está a informação dentro do equipamento. A rastreabilidade está ali dentro do equipamento do laboratório, tá bem? Negocie. O desvio, análise de OS, né? Resultados fora da especificação são retestados. Quando você vai contratar um laboratório, você tem que falar com ele, olha, se minha vitamina der baixo, você retesta esse resultado? Ah, não, eu não retesto, senão eu cobro a parte. Tudo bem. Mas se o seu erro for laboratorial? Ah, não, o laboratório não erra, porque eu estou no mercado há 15 anos. Isso não existe, gente. Eu trabalhei nas maiores empresas farmacêuticas do mundo, existiam desvios e 80% dos desvios são erro humano. É a pecinha que está na frente do equipamento. Então, os erros, eles acontecem, por quê? Demanda alta, muito lote, muito balão para diluir, muita coisa para fazer. Então, você tem que checar se o erro não é interno e se realmente não for, você repassa isso para o seu cliente. Pode ser um erro de formulação. Pode ser uma fórmula que não foi analisada corretamente, foi o processo, pode ser o processo do cliente. Só que tem que ter uma análise interna para um resultado fora da especificação. Cadê a análise? O laboratório te mostra esse desvio? Se ele não te mostra, também desconfie. Análise físico-química. Jéssica, não entendo nada. Pensa assim, até eu gosto de comparar as coisas com cozinha. Porque quando eu entrei no Instituto Butantan, eu tinha um pesquisador que ele falou assim para mim, você gosta de cozinhar? Eu falei, gosto muito, gosto de cozinhar e de comer. Ele falou, porque o laboratório é uma grande cozinha. E pensa num bolo. Você pode fazer um bolo e, de repente, colocar ele no micro-ondas, pode colocar ele no forno, pode colocar ele no cooktop, pode colocar só na boca do fogão, você tem várias opções. No fim, tudo você vai ter um bolo. Mas tem formas diferentes de adquiri-los, e tem formas que são melhores, gastam menos tempo, são mais rápidas, mais demoradas. A análise funciona da mesma forma. Então, eu vou ter ali uma análise que pode, de repente, um teor. Pode ser feito se for só uma vitamina C, não tiver outros componentes. Posso fazer ali por titulação. Tem outros componentes, dificulta a minha análise, tenho que passar por um ICP-OS. Ah, mas eu posso fazer também análise, de repente, se fosse um metais, né? Se fosse uma vitamina, eu posso fazer, de repente, por HPLC, mas também posso fazer por espectrofotómetro UV. Então, você tem, para uma mesma análise, você tem outras instrumentações que pode estar ali servindo para chegar a quantificar o seu produto. Preciso ser especialista em instrumentação analítica? Se eu terceirizo essas minhas análises? Não, mas você precisa entender o que é cada uma. Tá bem? Você precisa entender se o seu teor, a sua avaliação de metais ali, de zinco, de magnésio, ele é feito por IOS, tá? É feito por HPLC? Se fazem HPLC com espectro de massa, por que fazem? Cadê o método? O que foi seguido? Então, é importante vocês terem essa noção básica, sim. Tem um treinamento meu de desinterdições em fábricas, que eu falo bastante sobre cada instrumentação analítica. Falo para os laboratórios que é muito importante. Aí tem cliente que me pergunta, Jéssica, mas se eu vou terceirizar a minha análise, por que eu preciso ter um laboratório interno, um controle em processo? São coisas diferentes. Controle em processo, eu vou estar analisando o meu processo de tempos em tempos ali na minha fábrica, vou retirar uma amostra e estar fazendo uma análise. Ou até mesmo da minha matéria-prima, ou do meu produto acabado. Mas se eu tenho equipamentos básicos, como um piquinômetro, um viscosímetro, um durômetro para ver a dureza ali do seu comprimido, um fiabilômetro, tá? Para ver a fiabilidade ali do transporte, tanto que ele aguenta ali de agitação,
ou até um desintegrador, eu consigo prever ali, consigo ver resultados ruins antes de estar enviando para um estudo de 40 mil reais. Às vezes você vai mandar lá para um estudo de 40 mil reais, a pessoa vai estar fazendo várias análises, e aí a gente descobre que era uma análise simples, que com um teste físico você conseguiria ter resolvido ali o seu problema, tá bem? Então, isso te ajuda a fazer o que? Um funil de processo ali. Aqui eu coloquei também um polarímetro, eu gosto muito. Aqui a gente coloquei também alguns testes de cor, tá bem? Um ponto de fusão para fazer em matéria-prima, isso também suporta bastante. Você ter, ali na BPF 275, fala da seleção de matérias-primas, né? Então, como você selecionar ali as matérias-primas para análise. Ter ali, pelo menos, testes básicos, como os organolépticos, solubilidade, pH, viscosidade e densidade, te ajuda a prevenir erros lá no final, quando você já produzir, porque se você vê um erro que poderia ter sido visto antes, somente quando enviou para o laboratório de estabilidade, você já economizou tempo, processo, pessoas, insumos, análise de laboratório que não é barata, então você consegue estar aí, antes de acontecer o resultado final, no intermédio já está vendo algum desvio. Controle de mudança. Jéssica, para que eu quero um controle de mudança? Qual a necessidade? O que é um controle de mudança? É um documento ali que você vai estar fazendo, tá? Para estar vendo ali a análise de risco do seu, na mudança que você vai executar. Os responsáveis, né? Você vai estar ali avaliando todos os responsáveis envolvidos na mudança, o impacto, vai estar colocando qual é a mudança, por que essa mudança, quando eu posso usar um controle de mudança, por exemplo, se eu quero mudar o meu laboratório de estabilidade. Estou tendo um problema com o laboratório, quero quebrar o contrato e mudar. Ou quero tentar justificar esse contrato e fazer essa mudança. Então, você faz um documento de alteração, você fez os seus primeiros tempos ali, justificando o porquê dessa mudança, e o laboratório terceiro precisa te devolver essas amostras, que não faz sentido ele incinerar, destruir a sua amostra, para que você mude de câmara de estabilidade. Ou, por exemplo, eu estava fazendo a câmara de estabilidade, de repente comprei uma câmara interna, quero transferir internamente. Então, você pode estar avaliando isso com o laboratório terceiro. Ah, vou ter algum desconto, porque vai liberar a câmera para ele colocar para outros clientes. Então, tudo é questão ali de estar negociando, mas é importante que vocês coloquem ali no contrato de vocês a possibilidade de uma mudança no meio do estudo, tá bem? Mais um slide. A análise do contrato pelo jurídico. Isso daqui, gente, é um ponto crucial. Porque o jurídico ele vai estar avaliando todo o risco ali. E seja alguém que tenha conhecimento técnico junto com o jurídico. Tá bem? Destinação das amostras no caso de cancelamento. Não tem por que o laboratório descartar suas amostras se você cancelar o contrato com ele, a não ser que você não pague, a não ser. Então, pode ter adendos dentro desse contrato, tá? Ficar de olho para ver se não é um contrato leonino. O que é um contrato leonino ali? É a pessoa, eu estou aqui colocando um contrato que beneficia somente a mim. Isso também é altamente questionável, tá bom? Até mesmo em júri ter um contrato leonino. Tempo de entrega. O laboratório vai te entregar só depois de 2 anos os seus resultados? Gente, a estabilidade está batendo aí. Eu preciso de resultado provisório para peticionar. Se o laboratório só te entrega o final e te dá conforme, sem ter resultado, ninguém peticiona com resultado conforme. Eu preciso de resultado. A Anvisa vai falar conforme o quê? Tá? Até especificação, você tem que fazer a sua especificação. Não é para ficar colocando informativo ali, você tem que desenvolver sua especificação. Então, você tem que fazer o quê? Não, eu quero resultado. Em 3 meses eu quero meu resultado. Em 6 meses eu... Tenham isso em contrato. É a segurança de vocês. Pagamento. Então, se você cancelar ali, você paga o estudo até o final ou você paga o proporcional que fez? Por exemplo, deu um recolhimento do seu estudo de estabilidade. Você precisa pagar os 24 meses de algo que o laboratório nem vai analisar? Coloque isso no seu contrato. Quis cancelar, não quero mais trabalhar com esse laboratório, vou começar do zero em outro laboratório. Eu preciso pagar até o final de uma análise que ele não vai realizar? Isso é um acordo leonino. Então, a gente pode, e o quê?
Na hora de fechar contrato, é a melhor hora para estar discutindo pontuações, ponto a ponto, ali algo que fique bom para os dois lados. Laudos brutos, se o laboratório fornece, quando fornece, se ele cobra, se ele não quer fornecer os seus dados brutos, tá bom? E como seria a parada do contrato no meio do caminho, porque intercorrências podem se acontecer. E eu falo isso, gente, porque hoje eu dou consultoria para muitas empresas. E hoje, meu contato com as empresas são consultoria mensal, tá? Hoje, os clientes estão comigo mensalmente e ainda ganham todos os meus cursos, acesso a todos os meus cursos de graça, eu já fazendo meu merchan. Eu vejo muito, tá? Muitos problemas relacionados a alguns laboratórios que realizam estudos. Na hora de vender, tudo é muito lindo, tudo é muito bom, mas o pós-venda também precisa ser avaliado. Então, a gente tem o pré-venda e o pós-venda. Eu fiz MBA em marketing, né? E eu falo que o pós-venda é o que faz o cliente voltar, tá? Você pode até vender, permanecer ao pós-venda. Porque se você não tiver um pós-venda bom, aquele cliente vai fechar aquele contrato muitas vezes por obrigação, mas ele nunca mais vai falar de você e ele nunca mais vai te indicar. Então, isso também é algo que a gente tem que estar ali semeando, tem que ser algo dos dois lados, né? Por isso é muito importante o jurídico estar junto na assinatura deste contrato. O que eu falo para ter uma etiqueta de estabilidade? Esse é um modelinho que eu faço normalmente com os meus clientes, porque eu já deixo algo ali mastigado para o laboratório e até para a gente, nossa segurança. Eu vou precisar de 3 amostras para o físico-químico no tempo zero do 40 graus. Eu pego aqueles saquinhos furadinhos, igual de limão, de saco de limão de feira, coloco as minhas amostras ali, coloco essa etiqueta solta. Gente, pode ser etiqueta de papel? Não. Por quê? Vai para um local que vai ter temperatura, umidade, a etiqueta tem o material correto, tá? Para estar tendo essas etiquetas. Não precisa colar no frasco, senão vai colar essa etiqueta com a etiqueta da rotulagem. Coloque ela solta ali dentro desse furadinho. Por que tem que ser furadinho? Gente, eu não posso impedir passagem de umidade, calor pro frasco, tá bem? Eu finalizo por aqui nos principais pontos para você estar avaliando ali no seu laboratório terceiro, avalie em todos esses pontos, veja se ele te fornece resultado, quanto tempo ele te fornece, resultado só no final, não, coloque no seu contrato, eu quero os resultados em todos os tempos de estudo. Porque se o resultado estiver incongruente, a gente consegue parar ali e refazer, reformular, pensar em outra fórmula, ajustar, fazer uma nova formulação, a gente não vai esperar chegar até o final. Se o laboratório quer te segurar até o final para te dar resultado, desconfie, porque aí você vai ter pago todo um estudo, sendo que ele poderia ter sido parado na metade do caminho, reformulado e ter seguido aí, ou mudado o processo e ter seguido aí outro destino. Isso se chama otimizar, tá bom? Sempre avaliem custo, benefício, tá bom? Não só gasto, não só custo, mas benefício. Façam essa viabilidade, façam essa entrevista com o laboratório, façam essas perguntas que eu coloquei aqui sobre controle de mudança, se eu cancelar o meu contrato, porque depois que o contrato está assinado, mesmo que seja um acordo leonino, isso dificulta muito, principalmente se o seu portfólio estiver todo na mão de um laboratório. Recomendo, não coloque todos os seus produtos em um lugar só, em um laboratório só. Sabe que não coloque todos os seus ovos num lugar só? Eu recomendo aos meus clientes, até mesmo por estar começando os estudos de estabilidade, colocar um pouco de laboratório, alguns estudos em um laboratório, outros estudos em outro, porque aí você vai vendo pós-venda, vai vendo como vocês vão sendo ali atendidos, como que está sendo todo esse processo, para assim falar, não, realmente, eu trabalhei com 3 laboratórios, os 3 estão homologados legais, então vou ficar com esses de backup, ou não, esses 2 não atenderam minhas expectativas, me deram dor de cabeça, não me passaram o resultado, solicitei dados depois, o laboratório não quis me passar. Gente, isso acontece. Como é que fala na internet? É raro, mas acontece com frequência? É raro, mas acontece com frequência. Então, se previnam em relação a isso e tudo em contrato. Tá bem? Espero que eu tenha ajudado para quem precisa homologar o laboratório de estabilidade. Se ficar com dúvida, pode me procurar. Eu tenho aqui todos os meus contatos aqui na página do YouTube e a intenção mesmo é passar a informação, compartilhar esse conhecimento e não deixar que nenhuma empresa aí entre
numa furada de não ter os resultados, não ter suporte, não ter ali uma resposta, né? Que isso dificulta muito no nosso peticionamento, principalmente para mim, que eu que faço ali o relatório de estabilidade para os meus clientes, dificulta muito o nosso trabalho e nos coloca em risco até mesmo de cancelamento, tá bem? Muitas pessoas me perguntam, Jéssica, como é que a gente pode estar fazendo ali o peticionamento, 6 meses, o que a gente tem ali no guia, né? Se você tem um método indireto e o método direto, tá bem? Então, eu tenho um indireto ali, acelerada, com direto a longa duração. Você está protocolando um método indireto, não te exume de fazer o direto. A setinha da árvore decisória, ela vai para o direto, tá bom? Então, se o laboratório falar para você, protocola só com acelerada, faça um SAT para a Anvisa. Ou se o laboratório falar assim para você, eu não posso liberar resultado porque isso é ordem da Anvisa, eu tenho aqui a cópia do SAT da resposta da Anvisa, que isso é um acordo entre o laboratório e a fábrica, não é a Anvisa que proíbe, então você tem direito sim de ter acesso aos seus resultados. O que tem que ter é o laboratório querer te fornecer isso antes do tempo ou te segurar até o final de contrato para te fornecer um laudo que muitas vezes pode ser que tenha algum entrave aí no processo, até mesmo para você conseguir produzir uma especificação de qualidade, né? Em cima de estudo, de revisão acadêmica, de artigos científicos. Fico por aqui, dá um like para mim, se inscreve no canal e eu tô nessa meta de toda semana estar falando sobre algum assunto, alguma dúvida e estar compartilhando com vocês. Semana que vem eu vou ver se eu falo sobre Headspace, que é algo que muita gente está me procurando e vou estar tirando aqui umas dúvidas sobre Headspace de embalagem, tá? Não é de cromatografia gasosa. A primeira vez que eu escutei o Headspace, estava tão acostumado com a cromatografia gasosa que logo me veio, mas a Headspace de embalagem. Até mais, espero ter aí corroborado para as informações que vocês já tinham anteriormente. Tchau, tchau.